Olá, eu sou Ana Marques, orientadora parental e mentora de mulheres, e tô aqui hoje para conversar com você sobre um tema que tá super em alta ultimamente. Educação respeitosa funciona? Bom, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o que funciona para você? Porque se a gente for olhar de uma perspectiva de que funcionar é igual a você falar a sua criança obedecer, ou você falar e a sua criança alegremente fazer o que você está pedindo, ou a sua criança não ter mais birras, eu sinto te contar, mas a educação respeitosa não transforma a nossa criança numa boneca. Ela continua sendo criança. Ela continua tendo que aprender a lidar com frustrações. Ela continua querendo desafiar as regras. Ela continua não entendendo logicamente por que ela não pode pular com o tênis novo dela na poça de lama. É novo. Ela quer experimentar. Então, eu acho legal a gente começar a pensar, quando a gente pensa se uma coisa funciona ou não funciona, começar a fazer a reflexão, o que é esse funcionar para mim? Porque a educação respeitosa, ela não é uma série de ferramentas ou formas de falar ou formas de fazer voltadas para te servir, voltadas para que você, enquanto mãe, enquanto pai, não precise sair do teu trono de dono da verdade, de eu mando, você obedece. A educação respeitosa, ela não vem para nos servir. Ela vem para nos ajudar a educar crianças, a guiar crianças, de forma que essas crianças se sintam amadas, tenham autoestima, senso de valor próprio. Então, uma criança com autoestima, com senso de valor, se sabendo amada, ela vai ter mais coragem de colocar sua opinião, sim. Ela vai ter mais coragem de colocar a opinião dela para você, o que pode te dar um pouco de trabalho algumas vezes. Mas veja, ela vai ter mais coragem de colocar a opinião dela para um chefe, de colocar o limite num relacionamento tóxico, por exemplo. Ela vai ter coragem de perceber de quais pessoas ela precisa se afastar. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar o que é isso que a gente chama de funcionar ou não funcionar. Se a tua expectativa era de que a educação respeitosa reduzisse as frustrações da sua criança, reduzisse os embates com a sua criança, realmente não funciona. Aonde a educação respeitosa vai atuar não é transformando a sua criança em um robô. Não é fazendo ela deixar de ser criança. Mas é ajudando você a criar um vínculo com ela que parte do amor e não da dívida. Ana, não tô entendendo. O que quer dizer isso, amor e dívida? Um vínculo do amor é um vínculo em que é um vínculo seguro. Quando a gente cria um vínculo do amor com alguém, a gente se sente à vontade para ser a gente mesmo, a gente se sente à vontade para se colocar. A gente não sente que a gente está numa batalha e num embate onde a gente tem que ficar sempre se provando pro outro. Quando a gente constrói com a nossa criança um vínculo de dívida ou um vínculo de poder, que a gente também pode chamar, a gente tem sempre um stretch, assim, sempre dois lados, um puxando para cada lado. E, por exemplo, quando a tua criança faz algo de errado e você castiga ela, o que você está falando para ela? Quando você faz algo que eu não gosto, eu te puno. Você ganha uma punição. Quando você é obediente, eu te amo. Aí eu gosto de você. Ou seja, você é amado ou gostado ou aprovado ou aceito quando você atende às minhas expectativas. Aí você vai falar assim: ai, Ana, mas não tem nada a ver. Pensa nas pessoas que você conhece ou mesmo em você. Quanto da tua vida você gasta de energia tentando se adequar à expectativa dos outros, se achando insuficiente, com medo de não ser boa o suficiente, com medo de fazer errado. Esse medo que a gente tem de não ser aceito, de não ser amado, de não estar adequado, de não ser bom o suficiente, isso está muito relacionado com essa criação com base num vínculo de poder. Num vínculo em que, se você não se prova merecedora, você não é amada. E é aí que a educação respeitosa mais traz uma cura pra gente. E é onde ela mais atua. É porque a educação da tua criança, a tua relação, vai ser construída com base no amor. Com base em limites, sim, por favor. Depois olha o vídeo que eu vou colocar dos 3 principais erros que fazem a educação respeitosa não funcionar. Um deles é a gente confundir respeito com permissividade. Então, a educação respeitosa, ela precisa
precisa do limite? Precisa, porque o limite é margem para que a tua criança possa crescer e se desenvolver. Mas esse limite, ele precisa ser amoroso e ele precisa ser claro. Ele não é o limite no sentido de punição. Ele é o limite no sentido, é até aqui que você vai. A partir daqui, você não pode ir. Esse é o limite da educação respeitosa. Esse é um limite amoroso. Eu te amo. E a resposta é não. Ai, mas eu quero, eu quero. Eu sei que você quer, meu amor. Mas a resposta é não. Eu sei que você quer e a resposta continua sendo não. Eu te amo e a resposta continua sendo não. E aí a criança vai demonstrar sua frustração. Pode chorar, pode gritar, pode jogar coisa no chão, pode tentar pegar de qualquer jeito. E você, respeitosamente, vai colocar o limite. Não, não é não. Não tem argumento, não tem conversa, não tem discussão. Quando o limite é não, quando a tua resposta é não, é não. Então, é bem importante a gente entender o que é que a gente espera desse funcionar, porque às vezes você está esperando que uma macieira dê banana. Não vai dar, não vai dar banana. A educação respeitosa não vai fazer com que a criança deixe de ser criança. E é importante a gente, nós enquanto adultos, a gente começar a assumir um pouco mais também a nossa responsabilidade sobre as coisas. Puxa, se a educação respeitosa aqui em casa não está funcionando, o que será que eu posso melhorar? O que será que eu estou fazendo de errado? O que será que eu estou colocando de um jeito que ainda não está bom? O convite para a educação, ela é um convite para a autoeducação. Porque muito mais do que as nossas palavras, os nossos filhos veem, percebem e aprendem com a forma como a gente é. Então não adianta você falar frases bonitas e fazer coisas legais para o seu filho se você não tem esses limites claros dentro de você. Se você fica insegura, fica com medo de colocar o limite porque lá no fundo você tem medo de que teu filho não vai te amar. Olha o nível da profundidade das consequências desse tipo de vínculo do poder. A gente fica tão dependente de se adequar e de agradar que às vezes a gente não consegue colocar um limite claro para os nossos filhos porque a gente tem medo de não ser amado por eles. Esse assunto rende muito mais, mas eu queria só colocar esse pontinho aqui de dúvida na tua cabeça do que é o funcionar, afinal. Se você gostou desse vídeo, curte, encaminha para alguma amiga. Se inscreve no canal, porque toda quinta-feira a gente tem vídeo novo. Eu não deixo de responder nenhum comentário. E fica de olho que vai ter um outro vídeo falando sobre os 3 principais erros que realmente fazem a educação respeitosa não funcionar. Espero vocês lá.